Boa noite a todos. Eu quero começar com uma queixa. O Edgar só põe para eu pregar em feriadão. Estou brincando. Esse fim de semana fui eu que me escalei, né? Então eu estou brincando. O Edgar não tem nada a ver com isso. Mas coincidiu, né? Coincidiu. Não tem problema nenhum. É só brincadeira, gente. Mas falando sério, no dia 31 de outubro, a gente celebrou a Reforma Protestante, né? Acho que muitos de vocês devem ter se lembrado disso, visto isso. E eu queria falar um pouco hoje, de nós refletirmos por que esse dia é tão importante para nós como cristãos. Então, nesse dia 31 de outubro de 1517, então você coloque aí seu chapéu histórico, né? O Brasil estava sendo descoberto, então faz lá o seu tempão, né? E naquele dia, Martinho Lutero, que a gente associa com esse dia, né? Teve uma discussão, ele brigou com um pregador que tinha sido enviado para, na verdade, evangelizar, mas também para levantar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, aquela que fica lá no Vaticano, né? E esse cara tinha uma frase que ele dizia o seguinte: ele pedia dinheiro das pessoas e dizia assim: olha, assim que o ouro caindo na coletoria soar, a alma resgatada para o céu irá voar. Ele é até meio poeta, né? Mas imagine só essa situação. O cara diz assim: olha, se você der essa ofertinha aqui, está garantido. Você, né, os seus parentes que estão no purgatório, está garantido. Né? Só dá a ofertinha aqui. Quando o barulhinho, clim, está garantido. Pensa. Parecido com algumas coisas que a gente vê hoje, se a gente for pensar assim, né? Aquela coisa da barganha. E Lutero ficou muito indignado com isso. Então ele disse: não, gente, para com isso aí. Ele fez essa oposição ali, e aí ele pregou as 95 teses, que a gente ouve muito falar, né? Tu pensa assim, 95 teses, tu pensa que é um troço grande. Não, são 95 frases, mais ou menos, né? Mas cada uma delas falando desse processo. Como é que Deus nos aceita? Vai ser com a moedinha? É assim que funciona? É assim que Deus nos salva? Se eu fizer uma barganha com Ele? Então ele tinha várias frases ali, né, para discutir, e ele pregou essas frases na porta da Catedral de Wittenberg. E ele não fez isso como protesto necessariamente, porque quando alguém queria debater uma ideia, eles botavam na porta da igreja. Vamos debater isso aqui, gente. Né? Como se fosse a pauta da reunião dada com antecedência. Oh, nós queremos discutir isso aqui. Só que o pessoal não entendeu como algo para ser discutido. Eles entenderam como uma provocação, principalmente a cúpula da igreja. Né? E deu no que deu. Né? Foi visto como rebeldia. Outros viram como uma tentativa de reformar a igreja. Mas Lutero não queria brigar com a Igreja Católica, na verdade ele queria reformá-la, né? E no fim ele teve que sair, né? Não por sua vontade inicialmente. Mas ele tem uma história muito interessante. Ele nasceu, obviamente, antes disso, né? Cerca de 1483. Ele era filho de mineradores e com 13 anos ele foi para a faculdade, né? Então, pensa bem, aí foi cedão para a faculdade, né, para a universidade na época, para estudar Direito, e ele era um ótimo aluno, se formou em tempo recorde, fez mestrado em tempo recorde, e aí um dia ele estava caminhando, e ele se encontrou no meio de um temporal, e tinha raios caindo perto dele, ele pensou assim: gente, eu vou morrer, né, vou morrer. E aí ele se lembrou da Santa Ana, não lembro por que era Santa Ana, talvez o Edgar lembra aí, tem mais historiador por aí, pode. Mãe de Maria? Ah, Mãe de Maria, beleza. Mas enfim, ele clamou para Santa Ana e disse: olha, se tu me salvar dessa, eu vou virar monge. E aí ele é salvo, né? Ele consegue chegar em casa tranquilão, e ele era um cara buenas, eu disse que ia virar monge, então ele vende tudo que ele tem, doa para os pobres e vai ser monge. Vai ser monge. Só que quando ele está lá no monastério, ele descobre que ele é muito pecador. Ele se vê, né, então ele se dedica à oração, ele se dedica ao jejum, ele faz aquele negócio que é flagelação, né, ele fica se chicoteando, para ver se ele consegue aplacar a sua consciência, né?
Nesse processo aí, ele se torna professor universitário, ele faz seu doutorado, ele começa a dar aula de Bíblia, e ele dá aula de Romanos, é uma das matérias que ele leciona, né, no seminário, vamos dizer assim, né? E ele sempre ficava encasquetado com Romanos 1, verso 17. Você pode abrir lá, nós depois vamos focar no capítulo 4. Mas esse Romanos 1, 17 diz uma frase muito simples. Diz, o justo viverá pela fé. E ele não gostava dessa frase, porque ele entendia que... O que é ser justo? Ele entendia que ele tinha que ser uma pessoa correta, e se ele fosse uma pessoa correta, ele finalmente iria ter fé, e aí, tendo fé, ele seria salvo. Vocês estão entendendo? Ele achou assim, olha, eu tenho que ajeitar a minha vida primeiro, certo? Ajeitar a minha vida, aí eu vou ter fé suficiente para acreditar que Deus pode me salvar. Era assim que ele lia Romanos 1,17. E ele ficava perturbado, porque ele dizia assim, cara, minha vida, eu não estou conseguindo ajeitar a minha vida. Não estou conseguindo. E um dia ele ficou meditando, e um dia caiu aquela ficha, né, aquele momento assim, tipo assim, ele disse assim, eu entendi tudo errado. Não é assim que funciona. Não é que eu tenho que me tornar uma pessoa correta para daí ter fé. Não. Eu tenho que ter fé e aí eu vou me tornar uma pessoa correta. Essa foi a grande sacada, a grande descoberta ou redescoberta que ele teve. E isso revolucionou a vida dele. Ele disse que quando isso aconteceu, ele disse assim, finalmente, meditando dia e noite pela misericórdia de Deus, comecei a entender que a justiça de Deus pela qual os justos vivem é um presente de Deus, que é recebido pela fé. Eu me senti como se tivesse nascido completamente de novo, e como se tivesse entrado no paraíso pelos portões que foram abertos para mim. E aí, por isso, quando vem aquele cara lá e diz assim, quando a moedinha cair, tu vai para o céu. Vocês conseguem entender por que ele disse, não, cara, chega. Nós não temos como continuar com isso. Ele ficou indignado com isso. Então, gente, eu quero falar hoje um pouco sobre essa descoberta ou redescoberta de Lutero, do justo viverá pela fé. E Paulo explica isso um pouco mais no capítulo 4 de Romanos. E a ideia do capítulo 4 é que, por que o justo vai viver pela fé? Porque a justiça de Cristo é depositada na conta da pessoa que tem fé. Essa é a ideia. A justiça de Cristo é depositada na conta. Imagina uma conta bancária espiritual, se é que isso existe, mas imagine aí, a justiça de Cristo é depositada na conta da pessoa que tem fé. Nós vamos ler o texto e nós vamos falar então um pouco dos fundamentos para essa noção, que a gente pode ver a partir daqui. Também Paulo vai lidar com algumas objeções que as pessoas poderiam ter, e nós vamos falar um pouco do que significa viver a partir dessa realidade. Então vamos ler Romanos capítulo 4. Diz assim, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça independentemente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Mas sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente pai dos circuncisos,
que não são somente circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja, assim, garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas àqueles que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido a sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Compridinho aí, né? Mas é um texto muito importante. Então, vamos falar um pouco então dos fundamentos dessa ideia de que Cristo, ou que Deus deposita a justiça de Cristo na conta daquele que tem fé. E não sei o que você entende quando a gente fala da palavra justificação ou justificativa, mas muitas vezes a gente usa essa palavra, ele está se justificando, né? Quer dizer, ele quer pular fora, né? Ele quer que ninguém o culpe por causa daquilo que talvez até seria a culpa dele, né? Mas o sentido bíblico de ser justo é muito mais profundo. A gente pode dizer que quando alguém era considerado justo, no sentido bíblico, essa pessoa era uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que faz aquilo que é certo, né? Não é só justo assim num sentido legal, mas num sentido ético, né? Também esse sentido, ser justo, era a pessoa que era considerada inocente num julgamento. Se ela fosse inocentada, ela seria declarada justa. Para os judeus, tinha um sentido religioso também. A pessoa justa era aquela que segue a lei, né? Que guarda o sábado, que não come carne de porco, né? Que participa de todo aquele cerimonialismo, né, judaico. Essa pessoa é a pessoa justa. E se você estamos chegando na época do Natal, você vai ler a história de Natal, você vai ver lá que diz que José era um homem justo, né? Não sei se você lembra desse detalhe, mas por quê? Está dizendo, olha, José era um cara correto, íntegro, que praticava aquilo que a lei dizia, né? Mas a ideia de justo tem um sentido espiritual também. A pessoa justa é aquela que foi aceita por Deus, que pertence ao povo de Deus, que pertence à família de Deus ou ao reino de Deus. Então, esse é o sentido de ser justo. E a palavra justificar é parecida. Ela é usada muitas vezes no Antigo Testamento nesse sentido de tribunal, né, de você declarar alguém inocente, mas ela também fala de absolver, né, e de considerar uma pessoa, que aquela pessoa é justa. E se a gente pensa nisso, a gente tem pelo menos dois problemas, né? Primeiro, que nós podemos até ser pessoas boas, num sentido normal do termo, mas ser justo, nesse sentido mais profundo, será que nós somos? Será que nós somos sempre corretos, né? Sempre obedientes, sempre inocentes? Será que somos? No capítulo 3, aqui de Romanos, no verso 10,
Paulo cita uma outra passagem e diz, olha, não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele não está dizendo que as pessoas não possam fazer coisas boas. Não é isso que ele está dizendo. A gente pode, a gente faz, a gente acerta de vez em quando. Mas ele está dizendo que, olha, num sentido mais profundo, nós não somos constantemente corretos, honestos, íntegros e assim por diante. Se você duvida, volta mais um pouquinho no capítulo 1, no fim do capítulo 1, a partir do verso 28, tem uma lista aqui de problemas que nós temos, né, pecados que nós temos. Diz assim, além do mais, 1:28, tá? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou para uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Sente a lista aqui, olha só. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Eu não vou fazer pesquisa aqui para qual desses aqui você se encaixa, né? Porque acho que a gente poderia levantar a mão, talvez, em vários momentos daqui, mas todos nós já fizemos alguma dessas coisas em algum momento da nossa vida. Consequentemente, conclusão de Paulo no capítulo 3, não há nenhum justo. Esse é o nosso primeiro problema. Não somos justos. O nosso segundo problema é que a orientação de Deus para os juízes é que eles deveriam julgar de forma justa. E julgar de forma justa é que eles deveriam inocentar o inocente, certo? E condenar o culpado. E se Deus é um justo juiz, o que Deus deve fazer? Vocês estão entendendo, né? Inocentar o justo e condenar o culpado. Complicado. Não vai dar certo para nós, se é assim que a coisa vai funcionar. Então, precisa ter uma outra forma de Deus nos justificar, ou de Deus nos inocentar, ou de nos aceitar. Como é que isso pode acontecer? E aqui Paulo diz, então, que é pela fé. Ele começa dizendo, né, ali que... Como é que... Ele vai contar a história de Abraão, na verdade, né? Ele vai voltar lá para trás. Pergunta, olha, como é que Abraão foi justificado? Como é que foi que Deus fez esse acerto de contas? Como é que Abraão foi considerado uma pessoa correta? E é importante nós começarmos com Abraão, porque os judeus, muitos judeus achavam, que pelo fato de eles terem o sangue de Abraão, né, o DNA de Abraão, a genética de Abraão, que eles já eram parte da família de Deus, porque, afinal de contas, Deus havia escolhido Abraão e os seus descendentes. Então, se eu sou filho de Abraão, está resolvido a questão para mim, né? Passaporte para o céu carimbado, sem estresse, é só ir, né? E a gente sabe que Abraão, de fato, foi escolhido por Deus. E o que é interessante é que nessa passagem aqui, Paulo menciona o livro de Gênesis várias vezes. Ele está meio que recontando a história de Abraão, ou reinterpretando a história de Abraão. E se nós lembrarmos, de fato, no capítulo 12 de Gênesis, Abraão é chamado para sair da sua terra, né? Você deve lembrar dessa história aí, né? Ele recebe essa promessa de que ele teria um grande nome, teria uma grande nação e herdaria uma grande terra, né? E esse povo que ia formar a partir da sua descendência ia ser instrumento de Deus para abençoar todas as nações e para reverter os efeitos do pecado no mundo. E a gente sabe que Abraão começa obedecendo, ele sai de fato da sua terra, mas logo de cara ele tem uma dificuldade. Não sei se você lembra disso, mas em Gênesis 13 ele está numa fome, ele já está na terra de Canaã, tem uma fome, ele tem fome. Será que Deus vai me sustentar? Não sei, vou para o Egito. Lá no Egito, o pessoal olha para a esposa dele e diz, aquela mulher é bonitona. Aí Abraão pensa assim, os caras vão me matar para ficar com ela. É minha irmã. Né? Vamos minha irmã. Então vocês estão vendo já que Abraão não era muito justo, se formos olhar pelas suas
obras, né? Pelo aquilo que ele fez, mais ou menos, né? Mas aquilo que está aqui no versículo 3, que nós lemos em Romanos, né? O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele está citando o capítulo 15, e eu quero dar uma olhadinha rápida lá. Então, você deixa seu dedo aqui em Romanos 4. Eu não tenho como deixar o meu, mas enfim. Você deixa o seu. E vamos para Gênesis 15, depois a gente volta. Então, em Gênesis 15, vamos ler, né? Gênesis 15, 1 a 6. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e será grande a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, lhe disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe creditado como justiça. Percebam que a promessa de Deus de que Abraão teria um filho e uma grande descendência, para Abraão era algo meio difícil de ele aceitar, né? A gente sabe que ele já era idoso, ele já tinha seus 100 anos, Sara também já era idosa, e ele está pensando assim, será que vai dar certo isso aqui? Né? Eu tenho uma avó, minha avó vai fazer 102 anos agora em janeiro. Eu fico pensando se alguém chegasse para minha avó e disse assim: Dona Gertrudes, daqui um ano a senhora vai ter mais um filho. Minha avó tem bom humor, ela diz assim, ela tá lúcida, ela ia rir, né? E na verdade Abraão e Sara riram. Não, que um filho, né? Mas nesse momento aqui, Abraão está meio desconfiado, ele está disposto a botar um dos seus servos, um dos seus escravos como herdeiro, né? Mas depois disse: não, cara, Deus, olha para o céu, olha para as estrelas, tu vai ter isso aí de descendente. E verso 6, Abraão creu. Abraão creu que Deus ia fazer isso, que Deus era poderoso para fazer o impossível. E foi isso, então, que é acreditado como justiça. Essa palavra acreditado, ela vem da economia, né? É uma palavra que vem da contabilidade, tem a ver com ter um livro caixa, né? Eu sei que deve ter contadores aí, né? Tem contador, tem um ali, né? Então significa ter o livro caixa, você tem que lançar lá os créditos e os débitos, né? As receitas e as despesas, e no final tem que fechar as contas, né? É assim que funciona. E essa ideia aqui, olha, imagina que Deus tem um livro caixa da sua vida, vai registrando lá os débitos, os créditos, né? E a balança vai ficando meio tortinha aqui para o lado dos débitos, né? E como é que Abraão, vamos dizer assim, ajeitou o seu fluxo de caixa espiritual? Como é que ele fez fechar a conta no final? Será que ele fez mais boas obras? Ele tinha dado uma vacilada, agora ele resolveu fazer mais coisas certas? Será que ele disse assim: Deus, me salva, eu nunca mais vou errar na vida? Né? Às vezes a gente faz esse tipo de coisa. Será que foi isso que ele fez? Não, ele acertou o seu livro de caixa pela sua fé, pela crença que Deus poderia fazer aquilo que era humanamente impossível. Ou seja, pela sua fé, Abraão foi justificado. Deus olhou para Abraão e disse: esse cara é justo, esse cara é correto, esse cara é inocente, ele é membro da minha família, eu estou com ele. Por causa da fé de Abraão. Mas como, né? Como isso é possível? Vamos voltar lá para Romanos 4. Isso é possível por causa da graça de Deus. O texto continua
no verso 4, e aqui de novo ele tem mais uma imagem da contabilidade ou da economia, né? Ele diz assim, olha, o cara que trabalha merece ganhar o seu salário, certo? E o patrão, quando vai pagar o salário, ele não está fazendo nenhum favor. Não está dizendo assim, tu trabalhou, mas eu vou te fazer um favor e vou te pagar. Não. O cara que trabalha tem que ser pago, certo? E é isso que ele diz, olha, o salário do homem que trabalha não é considerado favor. Mas olha só o verso 5, mas aquele que não trabalha, ou seja, aquele cara que não conseguiu ajeitar a sua vida, mas confia em Deus, e aqui essa frase aqui é a chave aqui, ó. O Deus que justifica quem? O ímpio. Nós, né? O ímpio. A sua fé lhe é acreditada como justiça. De novo, percebam, é pela graça de Deus que isso é possível. A graça é aquele favor não merecido, o favor que nós não merecemos isso, mas é aquela ação que vem sem nós merecermos. Provavelmente os leitores de Paulo não estavam muito convencidos, talvez você também não, talvez essa história está meio estranha, né? Mas Paulo passa por um outro exemplo, que é a vida de Davi. E Davi é um outro sujeito muito interessante na história bíblica, porque ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus, mas a gente sabe que Davi estava longe de ser um cara perfeito. Ele é um cara que cometeu adultério, depois matou o marido para poder ficar com a esposa dele. Como isso pode ser assim? E a resposta que Paulo dá, diz, olha o que disse Davi. Davi diz que como são felizes aqueles que nunca erraram? Não. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. O verso 8, é mais interessante porque ele diz como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E eu não sei, não sei porque as traduções às vezes fazem isso, mas o atribui do verso 8, no grego, é a mesma palavra do creditado do verso 3. Certo? Então, feliz é aquele cara que quando Deus vai fazer a sua contabilidade, né, o saldo não vai ficar vermelho. Mas por que não vai ficar vermelho? Porque a gente nunca errou? Ou porque a gente acertou mais do que a gente errou? Não. Porque os pecados foram apagados. Porque as transgressões foram perdoadas. Mas como é que Deus pode fazer isso? Será que Deus é ruim em matemática? Talvez Deus não seja muito bom em matemática. Na hora de ele fechar o livro caixa lá, ele trocou o mais pelo menos, né? Quem sabe ele, né, faltou aquele dia na escola, ele não é bom de matemática. Será que é isso? Será que Deus está fazendo vista grossa para o pecado, dizendo assim, não, o pecado não tem problema? Se nós formos para o final do capítulo, para os versos 23 em diante, nós entendemos por que Deus pode fazer isso. Verso 23 diz que as palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, Abraão, mas também a nós, a quem Deus creditará a justiça, que cremos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então a ideia aqui, nós falamos muitas vezes que Jesus morreu por nós, e isso é verdade. Por quê? Porque no momento que Jesus foi para aquela cruz, ele estava carregando as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas culpas. Ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus também ressuscitou, e ele ressuscitou para quê? Para que nós pudéssemos ter uma nova vida, para que a vida perfeita dele fosse depositada na nossa conta. E aqui a gente consegue ver um pouco de como Deus é maravilhoso. Ele não nos traz de volta a estaca zero, ponto. Não é assim, vou quitar a tua dívida, vou te deixar zerado no Serasa. Não. Ele ainda te dá um crédito, te dá a justiça de Cristo na sua conta. Se nós olharmos um pouco mais adiante no livro de Romanos, no capítulo 5, olha só que interessante, né? Versos 6 a 8. De fato, no devido tempo,
quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando a nossa conta estava no vermelho, foi aí que Deus resolveu agir. E quando Deus faz isso por nós, quando Cristo toma a nossa culpa e a nossa conta está zerada, Ele vai além, porque olha só o capítulo 6, nós vamos ler o comecinho do capítulo 6, olha só que interessante. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E é essa justiça de Deus, justiça de Cristo, que é depositada na nossa conta, é o que nos permite viver uma vida nova. É o que nos dá a vontade de buscar uma transformação que nós cantamos hoje. É o que nos dá a vontade de ser diferentes. É o que nos dá a energia para tentarmos viver uma vida diferente. É o que nos dá força para resistir à tentação. É o que nos faz dizer não para o pecado. Não a nossa força, não a nossa justiça. A gente já viu que essa a gente não tem muito. Mas é a justiça de Cristo em nós que pode fazer com que a gente viva uma vida nova. E é isso que Paulo está dizendo no capítulo 4. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados, mas foi ressuscitado para a nossa justificação. Essa é a justificação pela fé. A justiça de Deus é depositada na nossa conta. De modo que, quando Deus olha para nós, Ele vê a Cristo. Eu sei que é uma imagem meio tosca, mas você já saiu de férias em algum lugar, você já encontrou aquele negócio assim, que tu põe a carinha ali assim para tirar foto, né? Já foi? Já viu isso, né? Tem em Gramado, tem na Chocofest, lá tem os coelhinhos assim, o cara põe ali a carinha ali, tira a foto assim, né? Eu sei que é meio bobão assim, mas eu acho que é mais ou menos assim que Deus nos vê, entendeu? Ele vê a nossa carinha ali, mas na verdade todo o resto ali é Cristo tapando a gente, né? Ele olha para nós e ele nos vê como ele vê Cristo. Bem, é uma ideia radical. Muitas objeções podem ser levantadas, talvez principalmente aqui pelos judeus, que eram cristãos nessa época. E por isso Paulo pergunta, voltando para o capítulo 4, né, ele pergunta no verso 9, esta felicidade, né, de ser justificado pela fé, será que ela vem apenas para os circuncisos? Ou será que apenas para os judeus? Será que apenas os judeus podem ter essa bênção de ser perdoado e de receber a justiça de Cristo? E Paulo tem uma resposta muito simples. Não. Vamos pensar cronologicamente. Quando é que Abraão creu em Deus e aquilo foi acreditado como justiça? Que capítulo? Capítulo 15 de Gênesis, né? Nós lemos lá. Quando é que a circuncisão foi estabelecida? Capítulo 17. Ora, então, na verdade, é o que Paulo argumenta nesse parágrafo aqui, né? Verso 11, ele recebeu a circuncisão como um sinal. Como um sinal. Ou seja, ele não é justo porque ele foi circuncidado. Ele foi circuncidado porque ele já havia sido justificado. Vocês estão entendendo? Mas o judeu muitas vezes diz, não, nós somos circuncidados, eles não são, né? Aquela coisa toda que a gente sabe da vida deles. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, a circuncisão só tem valor se a pessoa tiver a fé que Abraão teve, quando Abraão ainda não era circuncidado, né? Então vocês estão vendo a coisa. Nós não praticamos mais a circuncisão, mas nós praticamos um outro ritual que tem uma função parecida, que é o batismo. Nós tivemos um recentemente. Uma das ideias do batismo é mostrar que essa pessoa agora pertence a Cristo, que ela decidiu seguir a Cristo, que ela pertence a essa comunidade, ela pertence a esse povo. Mas não é o batismo
que vai fazer isso. O batismo não é mágico. O batismo não tem esse poder. O batismo é um sinal, é um símbolo para aquelas pessoas que já depositaram a sua fé em Cristo. Tá certo? A gente não pode inverter as coisas. Então, Paulo faz esse argumento, né, aqui, porque provavelmente os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam olhando para os não-judeus que haviam se convertido e estavam achando assim, mas se converteram? Será que se converteram mesmo? Estava aquela coisa assim, né, meio de desconfiança. E Paulo dizendo, não, Abraão é o pai de todos nós, dos judeus e dos não-judeus. E eu creio que aqui a gente pode aprender algumas coisas também. Porque a gente sabe historicamente que os judeus tiveram muita dificuldade de aceitar os não-judeus como parte da igreja. Ah, mas esses caras aí são meio diferentes, eles são meio estranhos. Eles vão aí, digamos assim, estragar aqui o nosso grupinho legal. E eu penso assim, nós hoje não somos judeus, acho que nenhum de nós aqui talvez alguém tenha um ancestral judeu, não sei. Mas como é que nós estamos abertos para as pessoas de fora? Porque Paulo vai falar em outros lugares que em Cristo não há judeu nem gentil, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre. Todos têm a possibilidade de virem até Cristo. Todos têm. E eu sei que às vezes tem pessoas aí fora das quais a gente pode discordar muito. Talvez a gente discorde do seu estilo de vida. Talvez a gente discorde das suas opiniões políticas. Talvez a gente discorde, sei lá, da cor do cabelo, das tatuagens, sei lá, do quê. E a gente não precisa concordar. Não precisa. Mas eu fico me perguntando, será que a gente tem uma postura de talvez aceitar essas pessoas para estarem com a gente, para poderem ouvir o Evangelho? Eu estava numa conferência há uns meses atrás, com um missionário novo da Teach Beyond, que ele é cientista. Deixa eu conhecer ele, o Paulo Jobim. Um cara genial, 3 PhDs, assim, cara gênio, assim, né? E ele investiga, a pesquisa dele é que ele investiga a diferença que a fé faz no cérebro. Ele é um neurocientista. Então ele estuda, ele põe em cérebros de pessoas que já faleceram, obviamente, né? E faz exames, e põe no acelerador de partículas, e faz não sei o que mais e tal, né? E ele deu o testemunho dele nesse evento, e foi maravilhoso. E ele disse uma coisa que ficou muito marcado na minha vida. Ele disse assim, olha, muitos cristãos olham para os cientistas e sabem que muitos cientistas são ateus, é verdade. Muitos cientistas têm até uma postura hostil à fé cristã, sim, é verdade. Mas ele diz assim, gente, a gente não pode brigar com eles. Porque senão, como é que nós vamos alcançar eles? Como é que nós vamos alcançar esses caras se a gente ficar assim, como? E por isso ele quer continuar no meio científico. Ele quer continuar lá para ser um testemunho para essas pessoas que talvez sejam muito hostis à fé que agora ele tem. E eu achei esse exemplo dele muito interessante. Eu creio que é um exemplo importante para nós. Nós precisamos aprender a engajar com essas pessoas. Eu sei que a gente está num ambiente, hoje, né, o Brasil está muito polarizado nessa questão política, e eu não quero entrar nos detalhes disso, mas a gente não pode se engajar, seja lá o que engajar para você nesse caso, e perder as pessoas no meio do caminho. Nós não podemos fazer isso. Porque as pessoas não são os nossos inimigos. Talvez as ideias sejam, talvez os ideais sejam, mas as pessoas não são. As pessoas são pessoas que nós queremos alcançar para Cristo. Nós temos que ter isso em mente. E talvez isso exija de nós quebrar alguns bloqueios que nem os judeus tinham que superar as suas dificuldades que eles tinham com os não-judeus. Mas a partir do verso 13 tem uma outra objeção que talvez as pessoas levantariam naquela época, dizendo assim, beleza, então talvez o judeu diria assim, talvez o carinha não precisa ser circuncidado, mas ele tem que pelo menos seguir a lei. E a gente sabe, se você lê o livro de Atos, você sabe que quando Paulo
pregava o evangelho, fundava uma igreja, vinha alguns judaizantes atrás e diziam assim, olha, não basta seguir Jesus, você também tem que guardar o sábado e não comer carne de porco. Né? Chegavam lá atrás colocando mais essas coisas. E, de novo, Paulo usa um argumento cronológico. Ele pergunta assim, gente, mas espera um pouquinho, quando é que Abraão foi salvo? Antes da lei ou depois da lei? A lei veio 400 e picos anos depois. Então, gente, não é pela obediência à lei. Não é pela religiosidade que a coisa vai dar certo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Né? De novo, ele diz assim, olha, se a promessa de que Deus ia usar Abraão viesse por causa da obediência, então a fé não tem valor. Isso é uma coisa interessante de nós pensarmos, porque os judeus, então, que nem eu falei, eles insistiam, né, que a lei de Moisés deveria ser guardada, e porque somente assim Deus aceitaria os gentios plenamente. Né? E nós temos que, então, aqui, talvez, desmistificar uma ideia que a gente tem, às vezes, de que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas pela lei e que as pessoas do Novo Testamento são salvas pela graça. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas dizem muito. Né? Mas não está certo. O que ele está dizendo aqui, olha, não é assim que funciona. Nós temos que nos lembrar até da ocasião do Êxodo. Né? Deus salva o povo do Egito primeiro e depois dá a lei. Certo? Ele resgata primeiro, depois dá a lei. Não é assim, olha, se vocês obedecerem a lei, eu vou salvar vocês do Egito. Não é assim que funciona. Né? E a lei, tem um outro detalhe importante da lei, é que a palavra lei, no hebraico, Torá, ela significa muito mais do que lei. Ela pode significar ensino, instrução, doutrina. E nós vemos assim que a função da lei no Antigo Testamento não era uma forma das pessoas serem salvas. Era uma orientação de como elas deveriam viver suas vidas, já sendo parte do povo de Deus. E por isso, nós podemos nos aproveitar de muitos desses ensinamentos. Nós vemos essa lógica nas cartas de Paulo também. A grande maioria das cartas de Paulo, a primeira parte fala daquilo que Cristo fez por nós. E a segunda parte fala de como devemos viver. Nós não podemos inverter isso aí. Nós não podemos querer ajeitar a nossa vida para Deus nos aceitar. Não, é sempre o contrário. Cristo já nos aceitou. Ah, nos aceitou? Nos aceitou. Ok. E agora Ele te convida para uma nova vida. É sempre assim que funciona. Se nós invertermos isso, nós vamos ter um monte de problema para nossas vidas. Porque se nós queremos consertar a nossa vida sem Cristo, a gente pode correr dois problemas. Um, a gente pode achar que está conseguindo. Tem gente que acha, né? Diz assim, não, porque eu sou um cara bom mesmo. E aí a gente vai ser um fariseu. Nós vamos ser igual aqueles fariseus que Jesus criticava. Ah, eu consertei minha vida está em ordem. Eu sou perfeito, eu sou o cara. Mas isso é uma ilusão. Ou talvez você vai achar assim, gente, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir. Porque se nós colocarmos a nossa aceitação por Deus, se nós condicionarmos a nossa aceitação por Deus, por causa do nosso comportamento, no fundo a gente sabe que a gente vai sempre estar devendo. E a gente vai duvidar do amor de Deus. Ah, Deus, eu pisei na bola de novo, certamente agora Deus já cansou de mim, não me ama mais. A gente passa por isso às vezes. Mas as coisas funcionam da outra forma. Deus nos aceitou e nos convida a uma vida nova depois disso. Então, gente, não é pela nossa religiosidade que nós somos aceitos, né? Que nós somos justificados. E na última parte aqui do texto, a partir do verso 18, nós vemos que nós não somos justificados pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, pelo nosso sucesso. E aqui ele fala que Abraão, ele tinha consciência, né? O verso 19, eu acho interessante. Ele reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, né? E que o ventre de Sara estava sem vigor.
Ou seja, ele olhou para ele mesmo e disse assim, não vai dar, gente. Não vai dar. Daqui não vai sair filho. Ou Deus faz alguma coisa, ou não vai dar. E é essa postura que nós temos que ter na nossa vida. Quando nós olhamos para nós mesmos, a gente tem que dizer assim, ixi, cara, não vai dar. Não vou conseguir. Não sou justo o suficiente. Não sou íntegro o suficiente. Não vai dar. Mas o que Abraão fez? Ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas fortalecido em sua fé, deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, gente, ter fé não é simplesmente ser otimista ou ter pensamento positivo, não é pensando assim, olha, vai dar tudo certo no final, mas é de fato essa confiança de que nós não temos condições de fazer o que é necessário, mas que Deus tem. E que se Deus não fizer, nós estamos ralados. E embora o texto fala aqui que Abraão não duvidou, né? A gente sabe que, na verdade, Abraão teve seus dilemas, teve seus tropeços. Mas mesmo nisso, a ideia aqui não é que Abraão fosse perfeito, mas que o seu coração estava no lugar certo. Na verdade, essa questão de Davi também. Davi errou muitas vezes, mas o coração dele estava no lugar certo. Então, essa fé, ter fé é ter essa nova perspectiva de vida. E é interessante que a descrição, nesse capítulo 4, da fé de Abraão, ela é quase que uma inversão da descrição do pecado que nós temos no capítulo 1. Porque se você lembra do capítulo 1, Paulo descreve a humanidade como ignorando o Criador. E Abraão é aquele que honra o Criador, porque ele diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós vemos no capítulo 1 que a humanidade se recusa a adorar a Deus, mesmo conhecendo o poder de Deus. Mas nós vemos que aqui Abraão confia que Deus era poderoso para cumprir suas promessas. Nós vemos no capítulo 1 que, por causa do pecado, a humanidade está experimentando a degeneração do seu corpo. É o que Paulo escreve lá. Mas aqui, o corpo envelhecido de Abraão ganha uma nova vitalidade, é capaz de gerar uma vida nova. E a humanidade pecadora do capítulo 1 não dá glória a Deus. Mas a Abraão, sim, ele deu glória a Deus. É essa mudança de perspectiva que a fé nos traz. Então, gente, eu queria que a gente precisa entender isso, é difícil, talvez a gente tenha que ouvir isso muitas e muitas vezes, né? Mas que Deus nos justifica, ou seja, que Deus nos considera justos, ou que Deus nos considera parte da sua família, que Deus nos aceita. Não é pelos rituais, não é pela obediência, mas é pela nossa confiança que Deus é capaz de fazer o que nós não somos capazes de fazer. E isso muda tudo, como nós já vimos, né? É quando essa justiça de Cristo, então, é depositada na nossa conta. Nós temos agora saldo para poder viver essa vida nova. Nós podemos agora viver pela fé num sentido mais profundo. E eu queria, para a gente arrematar isso aqui, o nosso estudo de hoje, como é que a gente pode viver pela fé, dessa forma, sendo justificados pela fé? Eu lembrei que a reforma, ela muitas vezes está associada aos 5 solas, né? A sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. São 5 expressões em latim, mas eu creio que essas 5 expressões estão conectadas a esse texto, né? Sola Scriptura quer dizer somente a Escritura, somente a Bíblia. E nós vimos que Paulo aqui não inventou moda. Onde é que Paulo foi buscar respostas para os dilemas? Ele foi buscar nas Escrituras, né? Foi buscar no Antigo Testamento. O argumento de Paulo é bíblico, vamos dizer assim, né? Já estava lá na Bíblia. E nós precisamos ter
esse livro na centralidade das nossas vidas, né? No seu estudo, na sua meditação. Isso não quer dizer que nós vamos encontrar um versículo para cada dilema que a gente tiver na nossa vida, né? Se você quer aprender a dirigir, eu sugiro você procurar um CFC, né? Porque a Bíblia não vai ajudar você a dirigir, certo? Não vai, mas eu espero que ela te capacite a ser um bom motorista, que siga as regras, que zele pela segurança de todos, né? Que ela te dê a mentalidade certa na hora de você dirigir. Nós queremos fundamentar tudo isso. A Bíblia é o nosso único guia infalível. O outro solo é solos Cristos. E, de novo, a Bíblia, esse capítulo nos aponta que é somente por causa de Cristo que nós podemos ser salvos. Não há um outro caminho para a nossa salvação. E não há nada que nós precisamos adicionar a Cristo. Nós temos que ter cuidado, às vezes o pessoal tem aquela mentalidade assim, é Cristo mais, né, mais alguma coisa. Não. Talvez essa coisa que vem depois até seja importante. Não estou dizendo que não é. Mas, secundário, né, num outro nível. Somente Cristo é capaz de fazer essa obra que nós temos falado hoje. O terceiro solo é a sola gratia, que significa somente a graça. E que a salvação é nos oferecida por causa da graça de Deus, né? Nós vimos que aquele que não trabalha, mas recebe, né, isso é um ato de graça. E é assim que Deus nos trata, muito melhor do que nós merecemos. O quarto solo é sola fide, que quer dizer somente a fé. E nós falamos disso hoje bastante também. É somente através da fé, dessa confiança na obra de Cristo, dessa confiança de que Deus é poderoso para cumprir suas promessas, capaz de agir e intervir na nossa vida, né? É somente a fé que pode fazer isso por nós. Não é um ritual, não é um legalismo, não é nada disso. E por fim, só lhe deu glória. Somente glória a Deus. Nós reconhecemos que tudo que nós temos vem de Deus. Talvez Deus use as causas secundárias para nos dar o que nós temos. Mas, em última análise, tudo que nós temos vem de Deus. E é por isso que nós somos protestantes, né? Somos evangélicos protestantes. Por causa desses 5 elementos. A centralidade das Escrituras, a centralidade da obra de Cristo, a graça de Deus, a nossa fé naquilo em Deus, na obra de Cristo, e de glorificarmos somente a Deus. Como oração final, eu queria ler o Salmo 130. Eu acho que esse salmo resume bem a mensagem que nós ouvimos hoje. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio remedirá Israel de todas as suas culpas. Amém.